Vamos lá. Agora estou gravando. Agora a gente vai começar. Gente, na aula anterior, a gente falou sobre. Na aula anterior, a gente falou sobre o período. Sobre o início do período regencial. Falamos sobre. Falamos aí também sobre a publicação da imprensa, as publicações da imprensa brasileira nessa época. Né? Falamos da publicação da Nízia Floresta, falamos da publicação do jornal chamado Homem de Cor, que era um jornal produzido para pessoas negras naquela época, que tinha como objetivo já combater o racismo já no período regencial. E aí, falamos também sobre o ato adicional. O ato adicional que foi uma proposta de emenda à Constituição. Né? Naquela época do período regencial, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, tinha um nome de ato adicional. E aí, nesse ato adicional, a gente descobriu que você passaria a ter, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição modificada, você teria um regente. Você não teria mais o poder moderador, ou seja, o poder que controlasse os demais outros poderes, e você também teria as assembleias provinciais, que seriam assembleias, ou seja, o direito de cada província organizar a sua assembleia, o que daria mais autonomia para as províncias, ao invés de dar autonomia para o poder central. Falamos também da existência de 3 grupos políticos que existiam nessa época: restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. Né? Só que os restauradores deixaram de se manifestar a partir do momento em que Dom Pedro acabou morrendo, em 1834. Por quê? E os restauradores eles queriam a volta de Dom Pedro e queriam que a monarquia fosse mantida, certo? Eles queriam que a monarquia fosse mantida e queriam a restituição do cargo de imperador para Dom Pedro I, que em Portugal se tornou Dom Pedro IV. Mas aí, como Dom Pedro morreu, não fazia sentido eles continuarem mantendo essa vontade, essa chama. Então, quem passou a se desenvolver mais foram 2 grupos de liberais: liberais moderados, que eram grupos que queriam que o poder do imperador fosse limitado, e os moderais exaltados, que queriam mais autonomias para a província, sendo que os exaltados radicais queriam que o Brasil passasse da monarquia para a república, o fenômeno que já estava acontecendo nas demais nações da América Latina. Os países independentes da América Latina já se tornavam repúblicas, e só o Brasil, nessa conjuntura aqui, que estava sendo um império ainda. Falamos também sobre o levante dos Malês, que foi o levante que ocorreu aqui em Salvador, na Bahia, cujo levante foi organizado pelos escravizados e ex-escravizadas. Falamos aí do papel, por exemplo, da Emereciana, que foi uma mulher que transmitia para as pessoas amuletos que continham mensagens em árabe, onde estavam sendo tramada o ataque à prisão em Salvador, onde os revoltosos, onde os líderes desses escravizados estavam presos. Só que a revolta acabou não dando certo, muitos escravizados foram presos, assassinados, mandados para a África. Teve uma outra mulher também que participou dessa revolta, que foi Luísa Maim, só que a Luísa ela acabou fugindo para o Rio de Janeiro. E foi provavelmente no Rio que ela se relacionou com o português. Agora não sei se foi um relacionamento consentido ou se foi violento. E ela acabou tendo um filho chamado Luiz Gama. Sobre Luiz Gama, nós vamos falar mais para frente. Então guardem esse nome aí, Luiz Gama. Agora, na página 32 da apostila de vocês, eu gostaria que vocês olhassem para a página 32 da apostila de vocês, porque a gente vai falar de um fenômeno interessante, né? A questão da diversidade étnica dos africanos. Então, os africanos, eles vinham para o Brasil e
Os africanos, eles vinham pro Brasil, então eles traziam junto contigo uma diversidade, uma, uma diversidade, uma diversidade étnica. Eles traziam. Isso, achei. Graças a Deus eu achei a página que eu queria. Eles traziam junto contigo uma diversidade étnica, eles traziam uma diversidade cultural, certo? Eles traziam uma diversidade religiosa dos africanos que vinham para cá. E aí o que acontecia? O que acontecia? O traficante que pegava um escravizado, ele atribuía a esse escravizado uma denominação, atribuía um nome. Esse nome geralmente era relacionado ao local onde esse escravizado foi embarcado. Ou então, esse nome era relacionado a um aspecto cultural que esse escravizado tinha. Vamos supor, vamos supor, vamos supor, você tem um traficante de escravizados que chega no porto aqui de Salvador ou do Rio de Janeiro, pega um escravizado e fala na linguagem dele, né? Na linguagem deles não era nem escravizados, eram escravos. Na minha linguagem, século XXI, que é escravizados. Ele pega um escravizado que na época pro traficante era escravo, e aí ele fala o seguinte: ó, galera, ele quer vender esse escravo, esse escravizado. Aí ele fala: ó, galera, eu tô vendendo um escravo aqui, esse escravo, ele é um mondiolo. Esse escravo, ele é um mondiolo. O que ele está querendo dizer com isso? Que esse escravizado, ele veio da região de Monsol. Não quer dizer necessariamente que ele nasceu em Monsol, mas ele foi capturado e embarcado na região de Monsol. Vocês estão conseguindo entender? Mais ou menos? O que eu estou querendo dizer? Sim ou não, galera? Sim. Beleza. Se tiverem alguma dúvida, podem falar comigo. Então, tanto é que no livro didático de vocês estão falando aqui que os próprios brancos, que os brancos daquela época, eles deram o nome, eles deram o nome para os escravizados de nação. O nome que eles denominavam, eles chamavam de nação, justamente para que esses escravizados pudessem ser identificados aqui no Brasil. E aí você tinha vários exemplos de nações. Você tinha vários exemplos de nações naquela época. Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Mina, Quilua, Rebolo e por aí vai. Enquanto isso, galera, página 33 da apostila de vocês. Aqui na província do Grão-Pará, aconteceu o seguinte. Vocês lembram qual é a principal estratégia? Vocês lembram qual é a principal estratégia do governo central em relação às outras províncias para poder controlar as outras províncias? O que o governo central faz? Vocês lembram? Não. Oi? Fala mais alto. Professor, não lembra, não. Lembra não? Cara, o governo central, eles costumam nomear o presidente de cada província, a fim de tentar controlar essas províncias. E no Grão-Pará não foi diferente. No Grão-Pará, quem foi nomeado para governar a província do Grão-Pará em 1833 foi Bernardo Lobo de Souza. Ele foi nomeado pelo governo central para poder aí controlar a província do Grão-Pará. Mas aí, o que aconteceu? Esse presidente, o Bernardo Lobo, ele era totalmente autoritário. Então, ele defendia mais os interesses dos comerciantes portugueses que estavam aqui. E aí, com isso, obviamente, que a maioria da população ficou descontente com isso.
acabou ficando revoltada com isso. E aí eles em sua maioria, essas pessoas eram escravizados, eram escravizadas, eram ex-escravizados, eram pessoas livres, eram pessoas pobres. Eles acabaram se revoltando e aí em 1835, eles invadiram a cidade de Belém e acabou matando o Bernardo Lobo de Souza, ou seja, eles acabaram matando o presidente da província nomeado pelo governo central do Rio de Janeiro, que nessa época, galera, vale lembrar que já era um regente. Vocês lembram que o governo central antes era administrado por 3 regentes? Agora está sendo administrado por um. Quem era esse um regente? Era o padre Diogo Antônio Feijó. Então, ele passou a ser o primeiro regente único do Brasil. O segundo regente único seria o Araújo Lima. Então, o Feijó, depois que ele nomeou na verdade, o Feijó não nomeou ninguém. Quem nomeou o Bernardo foi a regência Crino. Foi a regência de 3 pessoas. Eles quem nomearam o Bernardo Lobo, porque a nomeação dele foi em 1833 e o ato adicional foi em 1834. E aí o que acontece? Depois que os revoltosos eles mataram o Bernardo, o presidente da província, os próprios revoltosos eles nomearam uma outra pessoa para liderar essa província. Essa outra pessoa foi Eduardo Angelim, certo? Foi Eduardo Angelim. E esses revoltosos eles eram conhecidos como cabanos. Por que eles eram conhecidos como cabanos? Porque geralmente eles moravam em cabanas e palafitas que eram próximos de rios, de mares, de água doce, né? Por isso que eles eram chamados de cabanos. E esse movimento todo que aconteceu passou a ser conhecido como cabanagem. Tá dando para entender? Passaram a ser conhecidos como cabanagem. E aí, o que acontece? Em 1836, o governo central ele enviou as tropas regenciais até aqui no Pará. E aí eles chegaram aqui no Pará, então eles passaram a combater os revoltosos até 1840, né? Quando o governo central ele concedeu a anistia para os revoltosos. O que é a anistia? É perdão político. Eu perdoo politicamente vocês por terem desrespeitado o governo central. Mas só que quando o governo central ele mandou a anistia, ou seja, ele mandou esse perdão político, você já tinha 30 mil mortos entre rebeldes e soldados do governo. Certo? Até aí tudo bem? Tudo bem. Beleza. Agora, Rio Grande do Sul. O que estava acontecendo no Rio Grande do Sul? Ao mesmo tempo que você estava tendo aí a, a revolta da cabanagem, você estava tendo aqui no Sul a seguinte situação. Você estava tendo a galera, os estancieiros do Sul, os estancieiros são os fazendeiros. Os fazendeiros do Sul, eles tinham que pagar caro os impostos que eram cobrados pelo governo central. Por quê? A galera do Sul, eles produziam charque. O que é charque? Carne salgada e seca ao sol. Eu estou na página 34 agora, galera, da apostila de vocês, o módulo 3. Tá todo mundo acompanhando aí a apostila? Beleza. Beleza. E aí o que acontece? Os fazendeiros eles tinham que pagar, eles produziam charque
e eles geralmente vendiam tanto para a galera aqui do Uruguai quanto para demais províncias do Brasil. Mas aí eles tinham que pagar um imposto caro do governo central. E aí eles ficaram revoltados com isso, porque o que acontece? Enquanto a galera do Sul tinha que pagar caro os impostos para a produção de charque, a galera do Uruguai, eles não tinham que pagar tão caro assim. Então, o que acontece? Os estancieiros, eles acabaram se revoltando, né? Então, eles começaram a reivindicar o direito de eleger um próprio presidente para a província deles, né? Só que aí o que aconteceu? O que aconteceu? Na região sul, você acabou tendo desenvolvimento militar muito grande. Por quê? Os proprietários de terra, os estancieiros, os fazendeiros, em sua maioria, eram militares. Então, eles tiveram condições de poder armar o seu próprio grupo, inclusive escravizados. Dentre esses estancieiros, eu destaco aí a figura de Bento Gonçalves, né? O Bento Gonçalves, ele em setembro de 1835, ele chegou, atacou, ele liderou o exército rebelde, atacou Porto Alegre e depois ele expulsou o presidente da província de Porto Alegre, que havia sido nomeado pelo Poder Central do Rio de Janeiro. Expulsando esse presidente, ele declarou aqui a República Rio-Grandense, certo? Ele proclamou, a independência do Rio Grande do Sul das demais províncias do Império. Ou seja, Rio Grande do Sul não fazia mais parte do Império do Brasil. Reparem só quantas províncias que o Império tem. Reparem só o Rio Grande do Sul. Eles conseguiram se separar do restante do Império. E aí, beleza. Quando eles se separam do restante do Império, em 1839, eles precisavam proclamar a República. E aí o que eles fizeram? Eles foram para a cidade de Laguna, em Santa Catarina. E aí o que acontece? Em cidade de Laguna, para tomar a cidade de Laguna, eles contaram com a ajuda de um revolucionário italiano chamado Giuseppe Garibaldi. E além disso, eles contaram com a ajuda de uma mulher que morava em Laguna. Essa mulher era Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva, conhecida como Anita Garibaldi. Por que Anita Garibaldi? Porque ela se apaixonou e se relacionou com Giuseppe Garibaldi, né? Então ela também pegou em armas e partiu para a luta junto com Giuseppe Garibaldi e junto com os revolucionários. E aí eles tomaram Santa Catarina e proclamaram a República Juliana. Certo? Aí o que aconteceu, galera? Depois disso, em 1842, o Luiz Alves de Lima e Silva, né? O que o governo central pensou? Cara, a gente tem que tomar de volta o controle do Sul. A gente não pode perder o Sul, até porque as principais carnes secas vêm do Sul, entendeu? E a gente ganha muito dinheiro com isso, com os impostos que a gente cobra lá, porque o Sul é praticamente a fronteira com o Uruguai, entendeu? Então a gente não pode perder o contato do Sul, a gente não pode perder o controle do Sul. Então o que aconteceu? O governo central, eles nomearam um presidente para a província do Sul. Esse presidente foi o Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. E aí o que acontece?
o governo central, que na época era o Feijó, ele falou o Feijó, ele falou pro Duque o seguinte, o Caxias, é o seguinte, cara, você tem que trazer de volta essa província pra gente, cara. Essa província ela tem que voltar a ser nossa. Como você vai fazer isso, eu não sei. Mas essa província tem que voltar a ser nossa. Então, o que acontece? O Duque de Caxias, Barão de Caxias, Duque de Caxias, eles começaram a entrar, ele entrou em guerra com os revolucionários, né? E aí, devido às várias batalhas, né? Os rebeldes não estavam tendo mais facilidade para manter a República Juliana. Então, o que eles fizeram? O que o Bento Gonçalves fez? Ele transferiu o poder dele para o Davi Cadabarro, né? E aí, em 1845, foi assinado o Acordo de Ponte Verde, né? Nesse acordo, o conflito, a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha, acabou. A Revolução Farroupilha acabou. E aí, o governo ele se comprometia a pagar as dívidas de guerra dos farroupilhas, né? Tanto é que os oficiais farroupilhas, ou seja, os revoltosos, eles foram incorporados ao exército. Os escravizados dos farroupilhas, eles foram libertados, eles tiveram sua alforria e o charque, lembra que o charque do Uruguai ele tinha um imposto muito menor que o charque do Sul? Então, a taxação do charque uruguaio passou a ser mais alto que o charque daqui do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul ele foi reincorporado ao Império Brasileiro, porque até então ele havia sido desanexado, porque os revoltosos eles declararam independência. Com esse acordo de paz, o Rio Grande do Sul ele passa a fazer parte do Império Brasileiro de novo. Até aí vocês conseguiram entender? Sim, sim. Beleza. Sim. Então, olha só. Gente, sobre as mulheres no Brasil regencial, eu não vou falar porque eu já falei durante as aulas. Eu falei tanto da Emereciana, quanto da Nígia Floresta, quanto da Anitta Garibaldi. Já expliquei que o Brasil, nessa época, era... Como é que se diz? Era patriarcal, tá? Então, essa parte eu acho que a gente já pulou. Agora eu vou dizer para vocês uma situação que estava acontecendo no Rio de Janeiro, principalmente no Vale do Café. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem aqui do YouTube. Beleza. O que vocês estão reparando aí nessas imagens? O que está acontecendo? Estão conseguindo ver a imagem, galera? Sim. Sim. O que vocês entendem disso? De, de A pessoas que não querem para o país. passando tipo, pelo mar, barco, assim. Oi? Pessoas indo para outros países? Que pessoas Continente. eram essas? Aí tu me quebra. Quebrei? São os escravizados, pessoal. São os escravizados. E aí o que acontece? Eu não sei se vocês estão reparando, mas a partir, de 1800,
A partir de 1800, vocês estão reparando que você tem cada bolinha dessas é um navio negreiro, é um tumbeiro, é um navio negreiro. Então você está tendo então eles estão saindo do continente africano e eles estão vindo. Reparem aqui, eles estão vindo para onde? Que lugar é esse aqui? Que eu estou marcando no Brasil. mouse. Brasil. Brasil, perfeito. Eles estão vindo para o Brasil. Eles estão vindo aqui, ó, para Cuba, República Dominicana. E alguns deles estão saindo daqui e indo para os Estados Unidos também. Reparem que aqui, ó, uma quantidade de bola saindo, ó. A maioria vindo para o Brasil, algumas ainda indo para Cuba e alguns indo para os Estados Unidos. Cara, o que está acontecendo aí? Você está tendo a intensificação do tráfico negreiro nesses lugares. Por quê? Porque esses países, por meio da mão de obra escravizada, eles estão produzindo produtos. Eles estão produzindo produtos que a Inglaterra na época precisava. Que produtos eram esses? Algodão, para poder produzir tecidos, para poder que iriam servir para produzir roupas, e café. Para que café? Para estimular os trabalhadores e as trabalhadoras das indústrias inglesas. Nessa época você estava tendo a Revolução Industrial. Esse processo de intensificação da escravidão no Brasil, nos Estados Unidos, em Cuba, os estudiosos chamam de segunda escravidão. Isso, qual é a relação disso com a matéria que a gente estudou agora? Que no Brasil, a segunda escravidão, enquanto você estava tendo o primeiro reinado de Dom Pedro, enquanto você teve a vinda da família real portuguesa para cá, você teve o primeiro reinado e você estava tendo o período regencial, você estava tendo esse processo de segunda escravidão no mundo atlântico. Ou seja, nos países que eram banhados pelo Oceano Atlântico. Certo? E aqui no Brasil, quando a gente pensa em segunda escravidão, a gente pensa logo a produção do café. O café, a produção do café, ele começou a despontar no Brasil Império e continuou no período regencial. Então, graças a isso, a escravidão ela passou a ser intensa, né? O café ele era produzido no Vale do Rio Paraíba, no Vale do Paraíba, né? Que são algumas regiões que fazem parte tanto do Rio de Janeiro quanto Minas, São Paulo, né? Nessas regiões você teve a intensificação do trabalho escravo. Se você teve a intensificação do trabalho escravo, você teve a intensificação da violência. Se você teve a intensificação da violência, você teve a intensificação também da resistência. Então, enquanto você estava tendo as revoltas, farroupilhas, cabanagem, em 1838, no Vale do Paraíba, em Partido Alferes, você teve a revolta protagonizada, liderada por um escravizado chamado Manuel Congo. Já ouviram falar em Manuel Congo? Não. Então, esse Manuel Congo, ele era escravizado em terreiro, certo? E aí o que aconteceu? Ele era escravizado de um fazendeiro chamado Manuel Francisco Xavier. O que aconteceu? Um escravizado desse Manuel Francisco acabou morrendo, que era o Camilo Sapateiro, né? E aí, com essa morte, o que aconteceu? O capataz ele prometeu que
que iria tomar providência devido à morte desse escravo, desse escravizado. Só que a providência ela não foi tomada, né? Então os escravizados eles ficaram indignados. E aí o que acontece? Os escravizados eles mataram o capataz. E aí depois disso eles fugiram, né? Então você houve uma fuga em massa de 200 escravizados, certo? Essas fugas, essas fugas aconteceram em 2 fazendas do Manuel Francisco Xavier. E quem liderou essas fugas foi o Manuel Congo. Essa fuga também, essa protagonização dessa fuga também teve a participação de uma outra escravizada, a Mariana Crioula. Teve a participação também do Epifânio Moçambique. E essas fugas aconteceram entre os dias 6 e 10 de novembro de 1838. O que aconteceu, galera? As autoridades da época, eles pediram o apoio da Guarda Nacional para caçar os fugitivos. Vale lembrar que nessa época você estava tendo a possibilidade política de que fosse proibido o tráfico negreiro para a Inglaterra, o tráfico negreiro do Brasil. Você teve uma determinação inglesa de que o tráfico negreiro seria proibido. E você tinha alguns políticos que defendiam a escravidão, né? Então, o que aconteceu? As autoridades da região do Vale do Paraíba, eles aproveitaram que tinham políticos que defendiam a escravidão, então eles pediram a ajuda da Guarda Nacional para caçar os fugitivos. E aí o que acontece? Essas forças militares, elas foram lideradas pelo Duque de Caxias. Isso mesmo. O mesmo Duque de Caxias que mais para frente iria lutar contra os farroupilhas lá atrás. Só que lá na frente. Só que antes dele lutar contra os farroupilhas, ele lutou contra esses escravizados. Contra esses escravizados no Vale do Paraíba. E ele capturou a maioria desses escravizados. Inclusive, ele capturou o Manuel Congo, que foi condenado à forca em 1839. Certo? Então, por que eu estou citando essa história? Eu estou citando essa história, galera, para mostrar que não é porque você teve a intensificação do trabalho escravo, do trabalho dos escravizados, na época do período regencial, que você não teve resistência. Não, você teve resistência sim. Você tiveram pessoas que resistiram. Certo? Vocês tiveram pessoas que resistiram.